Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Asper, Sintec, Sindicer e Sinsempro. Programa Movimento Sindical. Olá, boa tarde. Somos livres e tolerantes em nossas vidas particulares, mas em assuntos públicos observamos a lei. Prestamos obediência àqueles a quem colocamos em posição de autoridade. Mas é bom ficar atento, porque quando os homens públicos tentam fazer das leis instrumentos a serem usados em benefício próprio, o povo tem que exercer a sua cidadania. Está começando o programa Movimento Sindical. No programa de hoje, você vai ver como foi o encontro da direção do Sinjur com o presidente do Tribunal de Justiça e com o governador Confúcio Moura. Na pauta, um pedido de suplementação orçamentária para pagar ações judiciais dos servidores do Poder Judiciário. Sindicef promove encontros setorizados com servidores federais. Os primeiros são os encontros dos servidores da saúde e dos aposentados. Justiça confirma a legitimidade da eleição do Sintero. A Chapa 2, derrotada nas eleições, queria anular o processo eleitoral com falsas denúncias. A SEDUC não cumpriu integralmente o acordo feito pelo governador com os trabalhadores em educação. Isso irritou o Sintero, revoltou os trabalhadores e quase provocou o retorno da greve na educação. Nós também conversamos com o governador sobre a desorganização que está na SEDUC. Você vai saber o que ele disse sobre isso. E ainda no programa de hoje, a transposição. O Sintero lançou o Dia Estadual de Paralisação dos Servidores, com manifestações públicas em todo o estado. Tudo isso e muito mais, você vê agora no Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Os servidores do Poder Judiciário estão cada vez mais perto do pagamento da ação dos 89%. Esta é uma das principais lutas do Sinjur. E se o Tribunal de Justiça alega que o orçamento não dá para pagar essa ação, o Sinjur busca alternativas. Uma solução apontada pelo sindicato foi solicitar ao governo uma suplementação orçamentária. E parece que a ideia deu certo. O pagamento da ação dos 89% é esperado com muita ansiedade pelos servidores do Judiciário. Não só pela defasagem salarial, mas porque é um direito conquistado. Desde que tomou posse em dezembro do ano passado, a nova diretoria do Sinjur vem tentando liberar o pagamento desta ação junto ao Tribunal de Justiça. A ação dos 89% até começou a ser paga em gestões anteriores, mas, como tudo é mais difícil para os servidores, o pagamento foi suspenso. Desde então, as administrações do Tribunal de Justiça alegam que o orçamento do Judiciário não é suficiente para pagar a ação. Esse assunto foi colocado em pauta em todas as reuniões do sindicato com o Tribunal de Justiça e foi pauta de todas as assembleias do Sinjur. Para resolver o problema, o Sinjur propôs buscar junto ao governo do Estado uma suplementação orçamentária. Uma reivindicação que resultou na visita do governador Confúcio Moura ao Tribunal de Justiça. Acompanhado do secretário-chefe da Casa Civil, Juscelino Moraes do Amaral, o governador foi recebido pelo presidente do tribunal, o desembargador Roosevelt Queiroz, em uma reunião que contou com a presença da diretoria do Sinjur. Confúcio recebeu o ofício com a solicitação dos recursos e o presidente do tribunal aproveitou para discutir com o governador outros assuntos de interesse do Executivo e do Judiciário. Nós temos recebido o sindicato por mais de uma vez, sabemos as nossas precariedades no que diz respeito ao orçamento, né? Realmente deficitário. Nós temos diversas carências no âmbito do Judiciário, certamente no âmbito de outros poderes também, mas especificamente nas nossas reivindicações com o governador são diversas, mas uma das principais é no que diz respeito ao 89%,
E nós já fizemos um documento oficial com o objetivo para que haja a suplementação orçamentária para atender essas necessidades dos servidores e muitas outras que diz respeito às necessidades do Poder Judiciário. Dá para prever mais ou menos quando começa a retomar o pagamento dos 89? Olha, isso conforme nós estamos vendo a boa vontade do governador, que cientificamos, que nós encaminhamos o documento já há mais de um mês atrás, ele então realmente vai analisar, né, está examinando, encaminhando para o corpo técnico especializado e ainda na próxima semana esse pessoal técnico certamente reunirá com o nosso pessoal técnico também do Poder Judiciário para viabilizar o quanto antes. Esse é o propósito do governador e o nosso propósito do tribunal. Ano passado eu já vinha negociando com o presidente Cássio e fizemos um ótimo encaminhamento. Este ano nós temos que dar continuidade a essas tratativas iniciadas há um ano e apenas eu não consigo fechar neste momento aqui uma resposta pronta porque eu não tinha o conhecimento acabado da pauta e não trouxe o nosso secretário de Planejamento e Fazenda. Ficando para a próxima semana com tudo decidido, que na segunda-feira os dois virão aqui com o chefe da Casa Civil, o doutor Juscelino, para conversar com o presidente ou a quem ele determinar, para que a gente possa fazer esses encaminhamentos corretos de conclusão dos compromissos iniciados no ano passado. Para a direção do Sinjur, o encontro foi proveitoso. Os representantes dos servidores acreditam que estão no caminho certo e que, a partir do repasse dos recursos, finalmente a ação dos 89% vai ser paga. Foi proveitoso pelo fato de que agora nós sabemos mais veementemente que o governador assumiu o compromisso de repassar essas verbas e de que está caminhando para finalizar o acordo. O acordo que foi feito no passado, em virtude da administração de Eduardo Cássio e Israel. E nós entendemos que isso é uma forma de evoluir nas negociações. Sabemos que isso seria interessante para curto prazo, e agora em breve, também já na próxima semana, já teremos uma definição por completo do pagamento dos 89,22. Isso é importante, espero que o servidor se sensibilize com isso, porque está caminhando para termos um desfecho favorável ao servidor. Depois do Dia Nacional de Luta em defesa do serviço e dos servidores públicos, o Sindicef leva adiante a campanha salarial dos servidores federais. Nesta semana, o presidente Daniel Pereira fez várias reuniões no interior. Na capital, os demais diretores do Sindicef trabalham na organização de encontros por setores. Os primeiros encontros serão dos servidores da saúde e dos aposentados. A nossa avaliação do dia 25, o chamamento que o sindicato fez, foi ouvido, né? Que nós chamamos todos os filiados e nós tivemos uma presença maciça dos filiados e para que acontecesse esse evento, nós trouxemos, fomos em todos os órgãos, convidando o pessoal e realmente o pessoal participou. Na nossa avaliação foi muito boa a presença maciça e explicamos também para os funcionários a questão sobre a nossa questão da nossa campanha salarial 2012. Até agora o governo não acenou para nada e a gente provavelmente até o final do mês, o Daniel está indo a Brasília para o encontro do CDE e é onde vai ser definida a nova pauta, né, que provavelmente virá uma greve geral a partir da segunda quinzena, provavelmente agora de maio. A gente está discutindo com a categoria e a gente provavelmente, quando o Daniel voltar agora de Brasília, que eu acredito que até a semana que vem ele está indo para Brasília, é o encontro do CDE, então a gente já tem uma definição para quando mais ou menos vai ocorrer essa greve, né? Mas para isso a gente está indo em todos os municípios, estamos conversando com a base e é a base que vai decidir se a gente vai paralisar ou não. O objetivo é reunir o nosso pessoal filiado ao sindicato nos dias 8 e 9, um encontro regional aqui em Porto Velho e outro encontro regional em Ji-Paraná, para discutir os problemas relacionados à FUNASA e ao ex-território, principalmente a questão do envenenamento por DDT
que vem causando muitos problemas aos nossos funcionários da FUNASA, e a questão da insalubridade do pessoal que trabalha na saúde, que vem causando muito problema e nunca é resolvido, e vem se arrastando ao longo dos anos, por muito tempo, e a gente tem debatido, temos entrado na justiça, temos processos, temos vários documentos já encaminhados ao Ministério da Saúde, e nada se tem resolvido. Os encontros com os aposentados, a gente realiza todos os anos encontros com os aposentados. É uma maneira de fortalecer a participação dos aposentados nas atividades do sindicato, principalmente as atividades políticas do sindicato, porque o aposentado já tem todo o tempo para participar, para partilhar com a gente, conviver. Os objetivos são principalmente esse, político, além da gente trazer para eles o lazer, a cultura, diversas oportunidades que eles terão nesses encontros. E a Justiça Federal do Trabalho confirmou que os trabalhadores em educação já sabiam. A eleição do Sintero foi legítima, limpa e transparente. Mesmo tendo sido derrotada por uma diferença de mais de 2.700 votos, a antiga Chapa 2 não se conformou e lançou dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral. Lançou falsas denúncias, entrou com ação na justiça e até tentou prejudicar a imagem do sindicato. Mas a mentira não durou. A verdade foi restabelecida. O processo eleitoral do Sintero começou em setembro com a eleição da Comissão Eleitoral em Assembleia Geral dos Trabalhadores em Educação. 2 chapas se inscreveram e participaram de todo o processo com representantes da Comissão Eleitoral, nas mesas coletoras de votos, na apuração e com muitos fiscais. A Comissão Eleitoral Independente seguiu rigorosamente o Estatuto do Sintero e o Regimento Eleitoral. A Chapa 1, com o candidato a presidente Manuel Rodrigues, saiu vencedora com uma diferença de mais de 2.700 votos. Só depois que constatou a derrota, a Chapa 2 resolveu reclamar do processo e tentou levar a eleição para o tapetão. Criou falsas denúncias, levantou suspeitas e tentou prejudicar a imagem do sindicato com um falso escândalo. Primeiro, a Chapa 2, que tinha como candidata a presidente a professora Rilmaci, entrou com ação na justiça pedindo a anulação da eleição e uma intervenção no Sintero. A justiça negou e apenas adiou a posse da diretoria eleita. Mandou recontar os votos em separado e determinou que fossem conferidas as atas e os documentos da eleição. O resultado foi divulgado nesta semana. O juiz da 3ª Vara do Trabalho de Porto Velho proferiu a sentença. Concluiu que não houve irregularidades no processo eleitoral, não houve eleitores fantasmas, como divulgou a Chapa 2, e não houve manipulação do resultado. Enfim, todo esse escândalo criado pela Chapa 2 não passou de inconformismo. O presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, disse que o resultado não poderia ser outro. Segundo ele, essas ações judiciais da Chapa 2 só serviram para desgastar um trabalho que vem sendo feito em defesa dos trabalhadores em educação. Mas isso não tirou o Sintero do caminho da luta. O juiz entendeu aquilo que nós já dizíamos desde o começo, até porque tinha fiscalização das 2 chapas, da 1 e da 2. Eles questionavam a questão dos votos em separado, e os votos em separado já estão em separado. E depois foi constatado, através de fichas de filiações, que realmente esse povo existia. E o juiz entendeu, primeiro o Ministério Público entendeu que não havia irregularidade, e o juiz simplesmente acatou o parecer do Ministério Público e finalmente resolveu essa problemática. Esperamos que agora eles possam vir a trabalhar e que possam, em 2014, quem sabe assim, eles disputarem. Agora, acho que é trabalhando e lutando que você vai conquistar o poder, não através de tapetão. Eu acho que isso prova aquilo que a gente sempre dizia, que não houve nenhum ato de irregularidade nas eleições, e o juiz só confirmou que nós já sabíamos. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Asper, Sintec, Sindicef e Sinsempro. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Estamos de volta com o programa Movimento Sindical.
Daqui a pouco você vai saber como está a novela da transposição. Agora vamos falar sobre as trapalhadas da SEDUC, que não vem cumprindo integralmente o acordo feito pelo governador Confúcio Moura com os trabalhadores em educação. Os erros e o descaso da SEDUC irritaram o Sintero, revoltaram os trabalhadores em educação e quase provocaram o retorno da greve. A greve dos trabalhadores em educação durou quase um mês e teve a adesão de mais de 80% da categoria em todo o estado. Depois de muitas rodadas de negociações, o governo resolveu fazer um acordo com os trabalhadores. Em troca da suspensão da greve, o governo fez as seguintes concessões: aumento de 6,5% a partir de abril, aumento de 40% nas gratificações de professores e técnicos, liberação de R$ 800 mil para pagamento da licença-prêmio em abril, sendo 400 mil para professores e 400 mil para técnicos, reformulação do plano de carreira até julho e implantação do piso nacional com efeito retroativo a janeiro de 2012. Os trabalhadores em educação, em assembleia, decidiram aceitar o acordo com algumas condições. A própria categoria iria estabelecer os critérios para pagamento da licença-prêmio, a SEDUC tinha que divulgar a lista do pagamento da licença e que, se algum dos itens não for cumprido, a greve seria retomada em agosto. Para a decepção dos trabalhadores em educação, a SEDUC não cumpriu todo o acordo, atrasou o pagamento do aumento das gratificações e pagou somente 80 processos de licença-prêmio. Além disso, vem se recusando a divulgar a lista de quem recebeu. Nesta semana, o presidente do Sintero deu um ultimato. Se a SEDUC não corrigir esses erros, os trabalhadores em educação serão convocados para ocupar a secretaria e só sair do prédio quando o acordo for cumprido. É uma situação bastante complicada, porque o governo tinha se comprometido em sair junto com o pagamento a questão tanto do aumento como da licença e, para nossa surpresa, teve alguns erros em alguns pagamentos e nós vamos exigir que o governo cumpra aquilo que foi acordado. Até porque quando nós saímos da greve, nós deixamos bem claro que qualquer descumprimento disso, nós retornaremos à greve. Então, o servidor que tiver algum erro, teve algum erro no seu contra-cheque, olhe seu contra-cheque, se tiver, nos procure, porque nós não vamos admitir mais erro. Esse mês eles vão fazer a suplementar, segundo que não se repita mais esse erro. Espero que seja o último erro que essa cometa, porque eles alegaram que apenas 80 processos estavam prontos na questão dos critérios que nós tínhamos entregado dia 30, e isso não é justificativa para não pagar os demais. Nós vamos estar exigindo que ele cumpra uma folha suplementar na questão do cumprimento dos 800 mil, vamos exigir que ele apresente a lista, porque chega de esse negócio de ficar escondendo lista. Por que não quer apresentar a lista? Por quê? O que estão escondendo? Será que vão fazer a mesma coisa que fizeram em dezembro? Nós não vamos admitir isso. Ou o governo entra nos eixos, ou nós vamos retornar à greve no mês de agosto. Então, espero que seja o último erro da SEDUC. Se você que está assistindo aí tiver algum erro no seu contra-cheque, procure o sindicato até para informar, porque nós vamos exigir o cumprimento na risca do que foi acordado. Nós não vamos admitir mais esse tipo de erro por parte do governo. O governador Confúcio Moura ficou meio sem graça, meio sem jeito, quando ficou sabendo que a SEDUC não estava cumprindo os compromissos do governo. É claro que deve ter dado um bom puxão de orelha nos seus assessores. Nós conversamos com ele sobre esse assunto. Confúcio foi diplomático, admitiu que houve erros e disse que tudo vai ser resolvido. Se tiver alguma falha por motivo de viagem do secretário, que inclusive eu fiquei sabendo, e ele estava para 3 ou 4 dias no interior, vou chamá-lo para que ele proceda conforme os compromissos acordados no último movimento do Sintero. Transposição. Só a pronúncia dessa palavra é suficiente para gerar diversos tipos de reações entre servidores, sindicalistas e a bancada federal. O Sintero já lançou uma campanha, um dia de manifestações em todo o estado com paralisação do serviço público, e já conta com a participação de 2 dos maiores sindicatos de Rondônia, o Sindisaúde e o Sincepol. Se esse movimento não surtir efeito, já está em andamento a formação de caravanas para montar acampamento de servidores de Rondônia em Brasília.
Essa campanha nós tivemos que encampar a questão do mês de maio como o mês sobre a transposição. Nós estamos rodando em mais de 5 mil cartazes, onde nós vamos panfletar os órgãos públicos, as escolas, durante um mês, chamando a atenção da bancada, do governo, de todo mundo. E no dia 23 de maio nós vamos estar como o dia estadual da transposição. Vamos convocar todos os servidores públicos a parar as atividades. Nós estamos programando o fechamento de BR de Vilhena a Porto Velho de 1 a 3 horas para chamar a atenção, não resolvendo o problema até o dia 23. No próximo dia 28 nós queremos sair com caravanas a Brasília. Esperamos que os outros sindicatos participem. Se participarem, melhor ainda, mas o Sintero vai estar se preparando para acampamento em Brasília, inclusive. E nós, então, tiramos o mês de maio como um mês de mobilização. O Sincepol já disse que vai nos apoiar. Estamos conversando com o Sinsaúde, que é os maiores sindicatos, e esperamos que ajude nessa campanha. E você, servidor público, que é de 81 a 91, não se esqueça que dia 23 de maio é o dia D no estado de Rondônia. Vamos parar, vamos para as BR e vamos demonstrar nossa satisfação. Chega de enrolação por parte da bancada e de todo mundo. Nós queremos mais ação e menos falação. Então nós não aguentamos mais. Então o Sintero está puxando o mês de maio como o mês da transposição. Com relação à nossa atuação junto à Comissão do Estado, nós estamos fornecendo todas as informações que a AGU está solicitando para garantir que o servidor contratado até 91 ele seja contemplado com a transposição. E efetivamente também estamos discutindo a situação do aposentado também, que no primeiro momento entendia-se que estaria fora nesse primeiro momento, mas nós estamos trabalhando juntamente com a bancada federal para que esses servidores também sejam contemplados nesse parecer da AGU, que está sendo elaborado pelo advogado-geral adjunto, que é o doutor Fernando Farias, para que todo servidor possa ser contemplado já nessa primeira instrução normativa. Com relação à ação sindical propriamente dita, já foi discutido entre o Sindicato do Estado um grande movimento aí, discutido lá no Sindisaúde com o Sintero, com vários sindicatos da Comissão Intersindical, um grande movimento para ser realizado nesse mês de maio, porque a gente não aguenta mais tanta cobrança, não aguenta mais esperar. Então nós vamos dar uma resposta efetiva, e até algumas pessoas contrárias a essa posição do sindicato, mas o intuito e o objetivo é que o servidor contemplado pela emenda 60 ele tenha o seu direito garantido, porque hoje a União só está protelando a garantia desse direito, porque todo o que se fala no aspecto jurídico, técnico, já está aí evidenciado pelas normatizações que já foram estabelecidas. E o que falta hoje é a União enquadrar esses servidores. O Estado está preparado para isso, nós estamos preparados para auxiliar o Estado nesse processo, através dos sindicatos, para ir até o servidor, para que ele possa assinar o seu termo de opção, mas o start, a parte inicial disso aí, depende desse parecer, que ele não pode também sair de qualquer maneira. Então, por isso nós estamos trabalhando junto à Comissão Estadual de Transposição, presidida pelo secretário Rui Vieira, que inclusive na última quinta-feira se dirigiu a Brasília para levar o restante das informações e que conclua esse parecer, e concluindo ele, vamos iniciar esse processo aí com certeza, e indo até o servidor para que ele possa fazer a sua opção e saber quanto que ele vai ganhar, onde ele vai ser enquadrado, com todas as garantias que a lei possa lhe dar. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quer rever alguma das reportagens mostradas hoje ou algum programa anterior, basta acessar o YouTube e colocar na pesquisa Movimento Sindical. Nós voltamos no próximo sábado, nesse mesmo horário. A todos um excelente fim de semana, uma ótima semana de trabalho e até lá! Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Asper, Sintec, Sindicef e Sinsempro. Programa Movimento Sindical.